Olá, vamos continuar a implementação da nossa árvore binária de busca balanceada, da nossa árvore AVL. Nessa aula nós vamos aprender como implementar uma rotação à direita para balancear a nossa árvore AVL. Se você caiu de paraquedas aqui e não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar aqui nos cards o link para essa playlist sobre a árvore AVL. Eu recomendo fortemente que você assista desde a primeira aula, para você entender por que é importante a gente balancear as nossas árvores binárias de busca, o que é uma AVL. A AVL é apenas um tipo de árvore binária balanceada, existem outros, e aí eu apresentei algumas funções básicas no início que a gente vai precisar para a implementação das nossas rotações. Na aula anterior a gente viu como fazer uma rotação à esquerda, e aí nessa aula então a gente vai fazer a rotação à direita. Então perceba que já tem um bom caminho andado até aqui. Ok? Vamos então ver como fazer essa rotação à direita. Novamente, eu não vou programar, escrever o código junto com vocês, porque como esse código envolve uma série de passos lógicos, eu acho mais fácil apresentar aqui com exemplos de árvores e o código pronto, para evitar qualquer confusão enquanto eu escrevo o código e tento explicar a lógica, ok? Antes de olhar para o código, não olhe para o código, faça de conta que ele não está aqui. Vamos relembrar por que a gente precisa de uma rotação à direita. Lembra do nosso fator de balanceamento? Para esse exemplo aqui, para essa nossa árvore binária, qual seria o fator de balanceamento do nó 50? O nó 50 nesse exemplo é a nossa raiz. Vamos calcular aqui o fator de balanceamento? Lembra daquela formulazinha? A altura da subárvore à esquerda menos a altura da subárvore à direita. Então olha só, qual que é a altura da subárvore à esquerda? É 1, concorda? Então nós teremos 1 menos, muita atenção aqui agora, olha só, 1 menos qual que é a altura da subárvore à direita? Não existe, concorda? Então, se não existe, o retorno da função altura vai ser menos 1. Então, olha só, nós temos dois sinais de subtração. Lembra da regrinha matemática? Nós temos 1 menos menos 1. Menos com menos vai dar mais. 1 mais 1, 2. Então, o fator de balanceamento desse nó é 2. Opa, excedeu 1. Significa que a nossa árvore está desbalanceada. Ele é positivo, deu 2. Significa então que a nossa árvore está desbalanceada pendendo para a esquerda. Então perceba que o fator de balanceamento ele traz duas informações muito importantes para a gente. Primeiro, se ele é maior do que 1 ou menor do que menos 1, significa que a árvore está desbalanceada. A gente precisa rebalancear a árvore. Segundo, se ele for negativo, como que nós vimos na aula passada com a rotação à esquerda. Se fosse menos 2, significa que a nossa árvore está pendendo, está desbalanceada para a direita. Nesse caso aqui foi 2, positivo. Significa que a nossa árvore está desbalanceada para a esquerda, está pendendo para a esquerda. Nesse caso, se ela está pendendo para a esquerda, a gente vai fazer uma rotação à direita. Essa rotação à direita é como se a gente realmente rotacionasse, rodasse aqui, inclinasse essa nossa árvore para a direita, de tal forma que o 50 vai descer e vai se tornar filho do 35. Então essa é a ideia. O 35 ele vai ser promovido, ele vai ser a nova raiz dessa nossa árvore. O 20 não sofre nenhuma alteração, continua sendo a subárvore à esquerda, só que o 50 ele vai ser rebaixado. Ele vai deixar de ser a raiz dessa árvore e vai passar a ser o filho à direita do 35. Perceba que a nossa árvore continua sendo uma árvore binária. O 20 é menor que o 35, está à esquerda, e o 50 é maior que o 35, vai ficar à direita. Porém, olha só, ninguém garante que esse nó não vai ter pelo menos um nó ou uma subárvore aqui. Então, antes de trazer o 50 para cá, de fazer este nó seta direita apontar para o 50, eu preciso salvar esse filho aqui. Então, a gente vai começar criando um ponteiro para esse nó aqui. Perceba, eu tenho aqui a função rotação direita. Quem é o nó que eu recebo aqui? É um nó cujo fator de balanceamento é igual a 2 ou menos 2. Nesse caso aqui, como é à direita, significa que ele é 2, positivo. Então, é este nó aqui. É um nó que deu um fator de balanceamento igual a 2 ou menos 2. Então, eu passo o R aqui para a nossa função. Eu preciso iniciar criando um ponteiro para subárvore à esquerda. Porque subárvore à esquerda, o fator de balanceamento é positivo. Então, eu sei que a árvore está pendendo para a esquerda. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Olha só, eu criei dois ponteiros auxiliares, y e f, e eu vou fazer então o y apontar para o filho à esquerda. Olha só, y recebe r seta esquerda. Quem é r seta esquerda? É esse ponteiro aqui. Então, o y vai estar apontando para o nosso nó 35. Agora,
Antes de descer o 50, lembra que eu mencionei que pode ter um filho aqui? Eu preciso salvar esse filho. Então eu tenho outro ponteiro aqui, f de filho. Filho vai receber y seta direita. Quem é y? É o 35. Quem é o direita? É esse cara aqui. Então, se tiver um filho aqui, eu acabei de salvar, de criar um ponteiro para esse filho aqui. Eu não posso perder ele. Agora que eu já fiz isso, eu posso descer o 50. O que é esse descer o 50? É fazer esse ponteiro aqui, y seta direita, apontar para R. Olha só, y seta direita vai receber R. Então eu estou fazendo esse ponteiro aqui apontar para esse nó aqui. Percebeu? Eu desci com ele está apontando para esse nó aqui agora. A nossa árvore vai ter essa cara aqui. O 35 à direita está apontando agora para o nó R, que era a raiz da nossa árvore. Terminou? Não, ainda não terminou. Lembra que eu mencionei que o nosso nó 35 poderia ter um filho? Observe a posição desse filho. Ele está à direita do 35, então ele é maior do que 35. Mas ele está à esquerda do 50, então ele é menor do que 50. Olha só, direita do 35, esquerda do 50. Direita do 35, esquerda do 50. Eu preciso salvar aqui esse filho que porventura possa existir. Então, olha só, R seta esquerda, quem é R? É o nó que era a raiz. Seta esquerda, eu estou alterando esse ponteiro aqui. Ele vai receber o nosso F. Olha o nosso F aqui. O nosso F aponta para o filho que porventura possa existir aqui nessa subárvore. Ao fazer isso, terminamos? Ainda não, tem um detalhe extremamente importante. Olha só, quando a gente faz essa rotação à direita, assim como na rotação à esquerda que a gente viu na aula passada, a gente está trocando nós de posição na nossa árvore. Se a gente está trocando nós de posição, significa que a altura desse nó na árvore pode sofrer alteração. Olha só, esse nó trocou de posição, ele saiu daqui e ele subiu, ele se tornou a raiz. Esse nó trocou de posição, ele desceu, ele deixou de ser a raiz. Agora ele se tornou, nesse exemplo aqui, uma folha. Então, nós precisamos recalcular a altura, tanto do nó R quanto do nó Y. Então é isso que eu faço aqui agora, olha só. R seta altura e Y seta altura. Recebe a nossa função maior. O que é a altura de um nó? É a altura da maior subárvore. Então eu vou verificar a subárvore à esquerda e à direita. Quem é maior? A função maior vai retornar para a gente o maior valor. E aí nós vamos somar 1, que é esse caminho que a gente faz aqui, até chegar no nó. E eu faço isso tanto para o nó R, que desceu, quanto para o nó Y, que subiu. Ao fazer isso, ok, agora nós quase terminamos a nossa função, rotação à direita. Por que quase terminamos? Você percebeu que a raiz da nossa árvore mudou? A raiz, antes da rotação, era o nó 50. Após a rotação, é o nó 35. Então, a raiz da nossa árvore sofreu uma alteração. A gente precisa retornar essa raiz aqui. Então, quem é a nova raiz? Não é o y. A gente vai retornar o y para lá na função main ou em qualquer outra função onde nós chamamos a rotação à direita, receber então a nova raiz da nossa árvore. Eu entendo que esse processo envolve uma série de passos lógicos e para quem está vendo isso pela primeira vez pode parecer meio confuso. Então, eu deixo aqui a mesma recomendação da aula anterior. Pega um papel e rabisca. Escreve esse exemplo aqui e vai fazendo passo a passo. Cria um ponteiro para o nó 35, cria um ponteiro para salvar o filho, ou cria uma árvore diferente com mais nós e tenta fazer essas operações passo a passo no papel, para você entender essa ordem lógica. Por exemplo, por que eu não posso colocar essas duas linhas depois dessas duas linhas aqui? Por que eu não posso pegar essas duas linhas e colocar aqui antes? Por que existe uma ordem lógica nessas linhas? Você precisa entender isso para entender de fato como funciona essa rotação à direita. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Enquanto isso, deixa seu like nessa aula, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E, do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula, onde nós veremos então as rotações duplas. Como fazer rotações duplas na nossa árvore AVL. Nos vemos lá!